dessa sobrevida que ele tem. A gente vê que os filmes, quando não são datados assim, eles permanecem, né? E é um prazer sempre muito grande ir em escolas, universidades, centros comunitários, cineclubes. E um outro motivo é a temática, que me é muito cara, essa temática de resistência, de luta, de conflitos, que é uma coisa que eu acho que a gente precisa refletir. Mas eu queria falar sobre um outro também, outros dois motivos que me emocionam estar aqui. Um é o nome que esse cineclube leva, que é o Cineclube Ieda Beck, em homenagem à minha grande irmã, querida companheira, que está nos iluminando lá de cima agora, Ieda Beck, que foi minha parceira, assim, fiel dos últimos anos da vida dela, trabalhamos juntos, lado a lado, durante o tempo que eu fui diretor do MIS. E o outro, esse espaço aqui, que hoje abriga a Cinemateca, que era o Museu das Latas, que a gente chamava do Seu Bicaca. E que, infelizmente, eu me lembro quando entrava aqui e ficava admirado com aquele brilho nos olhos de criança de ver a engenhosidade do Seu Bicaca, que construía com latas e pedaços de alumínio e tal, coisas tão bonitas que reproduziam todo o imaginário daqui da nossa ilha, a ponte, os trenzinhos, o palácio, estava tudo aqui, era tudo aqui. Isso tudo foi desmanchado, espero que não tenha sido atirado na lata do lixo da história, como outro dia desses, a Beth Caran, que está ali, que foi minha companheira de redação também, nós tivemos a honra de juntar numa festa os ex-funcionários do Jornal Estado, e antes dessa festa formou-se um grupo muito grande pela internet, e foi com uma tristeza muito grande que nós vimos aquele jornal de 80 e tantos anos, que foi o principal jornal desse estado, que acolheu a elite do jornalismo catarinense durante anos e anos, numa época que se praticava um jornalismo investigativo, um outro tipo de jornalismo que parece que está meio que fora de moda agora, com todo o seu acervo fotográfico, que é a memória desse estado jogado literalmente no lixo, todos os negativos, as pastas de contato ali. Então eu vejo que isso tudo é resistência, isso tudo é luta, né? Mas eu queria voltar à temática da noite de hoje, não falar sobre o filme, né? O filme eu acho que fala por si, mas essa temática de luta, de resistência que me é muito cara. Eu nasci em 56, tenho 54 anos agora, e vim de uma família que perdi meu pai aos 4 anos de idade para a ditadura militar. Meu pai, por pensar diferente, não era uma pessoa violenta que praticava atos criminosos ou estava engajado na luta armada, mas meu pai, por pensar diferente, por ser um socialista comunista, foi retirado do nosso convívio quando eu tinha 4 anos. Minha mãe tinha 4 filhos e ficamos nós órfãos de um pai vivo, sabíamos que ele estava vivo. Eu só pude reencontrar meu pai depois quando eu tinha 21 anos de idade, mas ele já, sabe, com as sequelas de todas as torturas que ele passou, e aquilo foi um momento assim, foi uma coisa que marcou muito a nossa vida, né? Eu fui entender isso a partir do início dos anos 70, quando eu tinha de 14 para 15, 16 anos, que a minha irmã, a Berenice, era já militante desde cedo, e eu vi a minha irmã ser procurada, caçada pelo CCC, o Comando de Caças Comunista. Nós tivemos que escondê-la, refugiá-la para que ela pudesse permanecer viva. Eu não sei qual seria o destino dela se ela tivesse caído naquela época na mão não só dos militares, mas dos paramilitares, como era o CCC. E era uma loucura aquela época, porque uma reunião como essa aqui era simplesmente proibida. Você não tinha o direito de reunião, sabe? Mais de 3, 4 pessoas numa roda, qualquer um poderia chegar e vir questionar o que estavam conversando. Então foi um momento, né, que o nosso país passou, e a gente não pode esquecer isso, e a minha geração conviveu muito com isso. Um momento onde nós tivemos uma violência muito grande contra o Estado de Direito, contra as garantias, as salvaguardas individuais, coletivas, e foi um momento assim muito triste, mas ao mesmo tempo muito louco, porque havia uma dicotomia. Ao mesmo tempo em que havia uma repressão muito grande, existia também um movimento libertário no mundo muito grande. Os anos 60 foram os anos do movimento hippie, do power flower, da liberdade sexual, do feminismo, foi o momento do rock and roll, da mudança radical, e o Brasil também floresceu no teatro oficina, os CPCs, os Centros Populares de Cultura,
nós tivemos na música Chico e toda aquela geração com músicas de protestos fantásticas, nas artes plásticas, no cinema com o cinema novo, o pessoal que a maior parte teve que inclusive ir para o exílio, né? Isso, as pessoas que ficaram aqui ou tentavam resistir da forma como podiam, para não se submeter e se tornar mais uma pessoa daquelas como da música do Chico, que falavam de lado e olhando para baixo, porque você não podia falar alto e olhando de frente, né? Parece que você estava se confrontando com o sistema. E para mim foi uma experiência muito grande e importante quando aos 17 anos de idade, quando eu entrei no Diário do Paraná, no anexo como repórter fotográfico, que foi uma mudança na minha vida. Eu entrei também em 2 cursos, o curso da Faculdade de Direito de Curitiba e um jornalismo, no curso de jornalismo era Universidade Católica do Paraná, depois virou PUC. E ali eu entrei na militância estudantil, eu fui de uma facção de esquerda que era Liberdade e Luta. Na verdade era mais uma esquerda festiva, nós não tínhamos uma atividade mais de confronto, mas fazíamos protestos, passeatas, chegamos a ficar 2 dias no teto da reitoria, lá na cobertura da reitoria da Universidade Federal do Paraná, na Rua 15, isolado de um protesto, nos refugiamos na cobertura, tivemos que ficar 2 dias lá até sair todo mundo, né, arrasado, sem dormir, sem comer, sem água, sem nada, passando frio lá em cima, sair, ser fichado, aquela coisa, mas eu não senti, não tive assim, tive a felicidade de não sofrer nenhuma repressão direta fisicamente, mas a pressão psicológica era muito forte. E talvez isso tenha ajudado a forjar a minha personalidade, que sabe, eu sou uma pessoa absolutamente normal, comum, e eu vejo que o incomum são as pessoas que são omissas. Eu não consigo ver qualquer tipo de injustiça, seja na rua, seja no ambiente de trabalho, seja hoje eu participo de um movimento comunitário forte na Lagoa da Conceição, mas sempre estive engajado no movimento de cinema. Para mim, trabalho sempre foi, e encontrei no jornalismo uma grande trincheira de resistência, e tive a honra e o orgulho de trabalhar com pessoas que me ensinaram muito no sentido do quanto vale essa palavra tão surrada chamada liberdade, né? Nos anos 60 nós tivemos um movimento contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos, Panteras Negras, que era um movimento dos negros, nós tivemos o feminismo, nós tivemos a Revolução dos Cravos em Portugal, nós tivemos a Primavera de Praga na Tchecoslováquia, nós tivemos a Revolução de Maio também, a Revolta de Maio, as barricadas em Paris. E isso tudo foi muito marcante, muito contagiante, né? Isso tudo nos contagiava de uma forma muito grande. E o grande barato para mim foi no curso de Direito da Faculdade de Direito de Curitiba, eu ter entrado no cineclube. Os movimentos cineclubistas eram um movimento de resistência à ditadura militar. Era um movimento, inclusive, clandestino, ele era ligado à UNE, e a UNE era proscrita na época. A UNE era clandestina na época, eu me lembro até hoje. Nós fizemos um encontro nacional de cineclubes em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, mas que na verdade era uma fachada para um encontro da UNE. E não deu outra, né? Com infiltrações que havia e tal no nosso meio, como todos eles e tal, acabou baixando toda a repressão, era para ser 5 dias de encontro lá, acabou no 2º dia também com todo mundo fugindo às pressas do jeito que dava, para também não ser preso e sofrer as consequências da ditadura. Eu vejo que hoje o Brasil carece de uma série de frentes, mas não que não haja motivos e pretextos para a gente se revoltar. O que acontece com essa vergonha que nós temos na Assembleia Legislativa, com as aposentadorias, sabe, e os salários, sabe, dos marajás da Assembleia, o plano diretor que o prefeito Dário Berger jogou na lata do lixo, depois de 2 anos de trabalho das comunidades, planejando o seu bairro, a sua cidade, ajudando a participar. Isso tudo seria motivo para que as pessoas se mobilizassem, fossem para as ruas, protestassem, como em vários outros países. Nós temos aquela velha rivalidade com a Argentina, com os argentinos, mas eu tenho que afirmar que eu sou um grande admirador do espírito combativo, crítico de luta que os argentinos, os chilenos possuem. Eu acho que um pouco desse sangue latino está nos faltando. De protestar mais, de ir para as ruas, nos mobilizarmos, e vejo assim que
Se por um lado nós temos um movimento estudantil que não é nenhuma sombra pálida do que foi o movimento estudantil durante a época da ditadura militar no Brasil, nós temos por outro lado, né, o movimento do passe livre, dos secundaristas, que talvez seja o mais forte que a gente tem aqui, e me enche de orgulho dessa rapaziada indo para a rua, seja fechando ponte, fechando terminal, enfrentando a polícia, que deveria proteger as pessoas que vão ali para reivindicar seus direitos, mas que sempre exerceu o papel de agente repressor daqueles que estão no poder. Então eu acho que tudo isso nos serve de lição, e os nossos filmes, eles estão aí para contar um pouco dessas histórias, né? Eu considero, eu sempre fui, talvez o jornalismo tenha me encaminhado para um cinema mais político, mais politizado, e tanto a Novembrada como o Desterro, também queria lembrar, é um filme que toca num conflito que foi a Revolução Federalista junto com a Revolta da Armada e que culminou numa coisa que é surreal, a mudança do nome dessa cidade, sendo dado o nome àquele que foi o maior algoz dos catarinenses, uma homenagem ao Marechal Floriano Peixoto, que foi, em última instância, o mandante da execução dos 185 líderes catarinenses, civis e militares, que foram enforcados ou fuzilados na ilha de Inhato Mirim, lá na fortaleza de Inhato Mirim. E nós carregamos esse nome até hoje, em homenagem ao Floriano. Quando eu fiz o Desterro, foi uma coincidência, teve um ex-presidente da OAB que criou um movimento chamado 100 anos de humilhação e resolveram fazer o julgamento do Floriano Peixoto. Então nós teve um júri popular lá na Universidade Federal, transmitido ao vivo pela TV Cultura, que foi muito legal, porque veio o presidente da Academia Alagoana de Letras fazer a defesa do Floriano Peixoto, um júri composto por deputados, pessoas da Academia Catarinense de Letras também, enfim, notáveis, historiadores do Instituto Histórico Geográfico, enfim, vários notáveis aqui, que fizemos um julgamento simbólico do Floriano Peixoto. Bom, isso tudo para dizer que a luta continua, né? Eu acho que nós estamos aqui e muitas vezes esses movimentos brotam como um olho d'água, assim, isso eu já aprendi, sabe? Às vezes é a determinação de meia dúzia que persistem, que insistem, que lutam, que vão cutucando as pessoas, as consciências. Infelizmente hoje nós temos uma imprensa totalmente, sabe, uma piada. Eu vivi um jornalismo, sabe, esse jornalismo combativo. Nesse sentido, Lages ainda é muito carente na parte cultural. Nós estamos começando agora, no ano passado, que foi conseguido através de uma luta dos artistas lá da terra, a formação do Conselho Municipal de Cultura. Estou fazendo parte desse conselho agora. A gente está tendo bastante discussão a respeito de como a gente pode fazer com que não só a parte do audiovisual, mas os outros tipos de arte podem ser desenvolvidos na cidade. Eu sempre que posso faço às vezes de ativista cultural da parte de cinema, até junto com a Cinemateca, da qual eu faço parte também na instituição. E a Sofia foi no ano passado, né, Sofia, que estivemos lá com o projeto da Cinemateca itinerante e com as oficinas. Então começa a mobilizar mais, o pessoal tem mais entendimento, conhecimento, e para aqueles lados também tem muita gente interessada em produzir, não só, claro, o audiovisual, mas também outros tipos de arte. E a singeleza do projeto se dá na situação de conseguir reunir pessoas da cidade para formular um filme de curta-metragem que foi rodado em digital, em HDV, com uma câmera emprestada da produtora, colega, na verdade foi meu aluno, mas é colega que se prestou a ser também uma pessoa a ajudar no filme. Tive a ajuda de alguns alunos ali na continuidade, na parte de produção mesmo. A gente teve que levar material para Coxilhaí, que vocês viram que a gente teve um cuidado com a questão da arte ali. Aquela fazenda, a Fazenda Limoeiro, que fica lá perto da comunidade de São Jorge, ela pertenceu à família Ramos, né? Ao Mauro Ramos. Foi o Mauro nasceu naquela fazenda, se eu não me engano, o Mauro Ramos. Eu já não vi a avenida aqui, né? E gravar lá tem um sentido muito especial, porque assim, eu e a Sara, que é minha esposa que fez a pesquisa histórica, a Sara é historiadora,
a gente tem um carinho muito grande pelas histórias que estão relacionadas à Serra Catarinense. Não digo só Lages, porque eu moro lá, sou muito suspeito de falar, mas a Serra em si. Ela tem uma carência muito grande nesse sentido também de pessoas irem pesquisar lá, pessoas irem buscar as histórias daquele canto de Santa Catarina. Falo isso para vocês de conhecimento, porque eu estou no momento vindo para Florianópolis até para fazer um mestrado, estou fazendo ali na Federal, na área de História, eu sou jornalista formado, tenho uma especialização na área de audiovisual, mas estou fazendo agora um mestrado na História. Por quê? Primeiro porque tem tudo a ver com o meu trabalho no audiovisual, tenho trabalhado documentário também, a gente depois do Guerra, se vocês perceberam, tiveram a oportunidade de assistir, a gente participou do projeto Santa Catarina em Cena da RBS, com 3 documentários. O primeiro foi o Coxilhas, que foi como é que a gente fala? Do Guerra, assim, foi além. A gente foi conhecer a região, conhecer as pessoas que moram lá e acabou fazendo um documentário de meia hora com as pessoas que moram no local. Não são aqueles que estão na cidade mais, ou estão aqui em Floripa, ou moram fora do estado, que vão para lá, que tem fazenda, que são as pessoas de posse, né? Mas sim os moradores são parentes de agregados, de ex-escravos e por aí vai, tá? De escravos, ex-escravos. E a gente fez um documentário com eles, assim, percorreu uma boa parte da região num feriado de carnaval de 2008. A gente teve teve 10 dias de gravação lá na região. E para quem conhece, a região é enorme, para andar lá é tudo estrada de chão, tu tem que alugar um carro mais forte, a gente alugou uma Toyota para ir andar e tal, mas até chegar nos locais, tem que montar equipamento, conversar, fazer, né? Mas vocês fizeram sobre encomenda, assim, pro programa? Não, esse era um projeto que a gente já tinha, daí surgiu assim, rapidamente falando. O Guerra foi uma aposta nossa que foi feita, eu posso falar sinceramente para vocês no sentido prático da coisa. Eu tinha terminado aquele ano, 2005, 2006, feito umas economias de 13º, e chegou 2007, a Sara estava terminando a dissertação dela, sobre um caso lá de Lages também, e aí eu olhei para ela, um pouco antes do verão, assim, disse para ela, Sara, o que tu acha? Em vez da gente ir para a praia, uma viagem, fazer um filme? Eu disse, vamos fazer. Então, topou, e aí eu tinha falado com o pessoal regimentado, todas aquelas pessoas que estão ali. Foram 15 pessoas dentro da fazenda durante uma semana para fazer o direto. A gente ficou naquela fazenda que vocês viram no filme ali. Enquanto a gente não estava filmando na sala, que era a sala do coronel, a gente à noite arrumava os beliches ali, as camas para o pessoal dormir, coisa. A minha mãe foi fazer comida para o pessoal e assim vai. A gente vai foi pouca grana, e a grana que a gente usou foi mais para os equipamentos, para alimentação e para transporte, porque o pessoal obviamente fez tudo no amor à causa. E realmente deu frutos, que daí a gente mandou para a RBS, eu mandei para o Anselmo, ele gostou, ele disse, vou dar uma olhada eu queria entrar no projeto do Curtas, o Guerra. Eu gostaria muito de ver se eu tenho condições de entrar, eu queria mostrar um filme desse para o estado, conhecer um pouco da nossa região. E ele gostou, e em 2007 foi o último ano do Curtas Catarinense que foi exibido, no dia 1º de dezembro. E daí a gente já tinha essa possibilidade de documentário do Coxilhas, e a gente mandou para o Anselmo também, disse, Anselmo, e agora como é que faz para entrar na Santa Catarina em Cena? A gente tem vontade, tem condições, eu não sei como que é, eu não sabia nem como que se dava, era por encomenda, coisa e tal. A gente mandou o projeto, ele gostou e aprovou em pouco tempo, e a gente teve que sair na correria para fazer, a gente já tinha elencado um número X de entrevistados, sem prazo, a RBS é tudo no prazo, né? A gente teve que sair na correria, aí fez. No ano de 2008 foi exibido Coxilhas, e bem em abril, bem na época que se dá a festa de São Jorge lá, perto da Fazenda Limoeiro, onde a gente gravou Guerra de Sombras, a gente chegou a gravar a festa deles, a gente gravou toda essa parte, foi uma partezinha para o documentário, porque é um documentário, queira ou não, ele é pequeno, ele acaba sendo pequeno no sentido de a gente não poder abordar coisas além daquilo que a gente gostaria, né? Então, eram 2 episódios de 15 minutos, acabava sendo muita coisa, obviamente não foi pro ar. A gente tem bastante material, tem umas 10 fitas lá em HDV também que a gente fez. Como é que é o nome do documentário? Coxilhas. Coxilhas, cara. Uma brincadeira com a coxilha rica, que são as várias faces da coxilha, as pessoas que moram lá. Em 2009 a gente fez o Chão de Minha Terra, a vida de Nereu Ramos, que é o único presidente catarinense, mesmo que por curto período, espaço de tempo, na presidência da República, mas tem uma importância histórica, criticando ou não o Nereu quanto a pessoa, o que ele fez, né? Fora disso,
a questão da importância dele para o cenário político naquela época, né? Não só para o Estado, mas para o Brasil, né? A questão lá da sucessão do Juscelino, a passagem da faixa, a questão dos militares e tudo mais. Voltando um pouco antes, da década de 30, o Getúlio e tudo mais, ele foi interventor aqui na época do Getúlio. E em 2010, ano passado, foi feito o Mistérios da Serra, que era uma brincadeira com os causos, e foi feito com a TAC Produções de Itajaí, que são os colegas do Diego e Flávio. A gente daí gravou uma parte lá em Lages, uma parte aqui, por questões logísticas. E no ano de 2009, também o ano do Nereu, eu fiz a produção local com o Marco Martins, aqui da Avenida Filmes, do Beijo de Arame Farpado. Toda a produção de Lages fui eu que cuidei. Então eu tenho essa grande, não só ânsia, mas na prática a vontade e a ação de poder ajudar no que for, o pessoal que quiser conhecer, que quiser ir lá dar uma volta na cidade. Não só em Festa do Pinhão, que é uma coisa que a gente aí já é outro caso, mas conhecer o Museu Thiago de Castro, que é um local onde a gente está sempre, porque é o local que a gente tira os nossos projetos. Até o meu projeto de mestrado é a respeito de um acontecimento também do final do século XIX, início do século XX. Eu gosto muito dessa época, não é à toa que eu trabalhei com Guerra de Sombras nessa época. Vocês vejam que é o penúltimo ano contestado, eu brinco com isso no filme, assim. Ele é um filme mais sisudo, né? Um filme mais clássico. Eu gosto muito de western, eu acho que vocês devem ter notado isso na levada dele, principalmente dos clássicos de western. E a Serra tem um pouco disso, né? No seu imaginário, que é aquela coisa do Serrano Brabo, não sei o quê, faca na bota. Até eles brincam comigo lá no mestrado, nas aulas que eles falam isso, e a gente vai conversando a respeito dessa criação de imaginários. Mas eu acho que a grande importância é realmente poder, a partir de um material próprio, fazer uma coisa que não tinha sido feita antes lá na cidade e que abriu portas para muita gente. Eu tenho certeza disso, posso relacionar isso para vocês na prática. Uma das minhas alunas, que é essa que fez a continuidade, hoje trabalha na produtora do Mano, do João Adriano ali, ela já está editando, ela até essa semana fez 2 semanas atrás, a primeira direção de cena dela do comercial. Eles fazem muita publicidade, então eu fiquei muito feliz de saber que pessoas que gostam, que estão se inteirando, querem e vão atrás, e às vezes a gente fica naquela região, ela é carente de muitas coisas, agora, como você mesmo disse, ela está no cenário bem abrangente agora pela questão do governador e tudo mais, mas enfim, quem for lá e conhecer um pouco mais da região mesmo nesses âmbitos culturais, vai ver que a gente tem ainda um caminho. Se você chegar em lá e falar com o pessoal que trabalha com cultura, até com educação e tudo, nesse viés, a tal da Festa do Pinhão. Pra vocês terem ideia, a gente tem uma fundação cultural. Anualmente, o orçamento da Sofia já sabe isso, o orçamento deles é na base de 3 milhões e 600, 3 milhões e 200, 3 milhões e 600 para a cultura. A grande parte desse dinheiro, senão não vou dizer, não é nem chutando, mas 90% dele vai tudo para a Festa do Pinhão. E nós ficamos sem nenhum tostão. Esse filme Guerra de Sombras foi feito, isso não é arrogância minha, mas é realmente uma coisa de assim, me deixar marcado. Foi feito com dinheiro próprio, foi feito com pessoas que tiveram e apostaram em fazer, ele foi exibido em vários locais, foi exibido na TV estadual e teve uma carreira bem interessante, assim, porque ele formulou, como eu já falei para vocês, não vou redundar, ideologias e possibilidades do pessoal da cidade em poder fazer esses materiais, não só ficção, documentário, mas o pessoal que tem vontade de trabalhar com audiovisual, né? Hoje é uma coisa bem mais... E como é que era assim antes? Por exemplo, a gente pode dizer que o Guerra de Sombras foi um marco, assim, depois do Guerra houve uma vontade maior, as pessoas começaram... Eu creio que era antes, assim, pela faculdade, porque assim, Mas não é curso de cinema, né? Jornalismo. Não é curso de cinema, é jornalismo. Mas aí tem uma cadeira que é Telejornalismo 3, que eles estavam trabalhando diretamente com documentário. Eu fiquei muito feliz, aí eu pude trabalhar com os alunos isso. Eu queria saber como é que a cidade recebeu esse filme e pelo que eu percebi, a crítica que se faz, como é que se forma o latifúndio, se você possa dizer assim, né, a fazenda, e como veio parar na mão de determinadas famílias. Imagino que isso aconteceu no Nordeste, estou vendo que aconteceu, né, em vários cantos do Brasil. E como é que isso aparece na cidade? E quem foi que assistiu esse filme? Como é que vive esse debate
Muita gente assistiu, assim, ó, desde estudantes, a gente fez uma itinerância grande na cidade mesmo, a gente teve esse propósito, a gente ia com um projetor debaixo do braço, literalmente, eu, a Sara e mais quem se dispusesse que tinha feito o filme ia lá, fazia uma pequena palestra, mostrava o filme. Eu tenho a listagem de todos os colégios que a gente foi, faculdades da Uniplac, a própria FAVEST que eu estava dando aula, que é uma faculdade particular, os colégios particulares, colégio estadual, colégio municipal, foram vários. Mas a abertura foi no Cine Serra, lá no shopping que a gente tem na cidade, na verdade no centro comercial, mas foi feito no cinema com 2 sessões lotadas, foi ótimo. Tem nos extras DVD, pena que não tem ali, né? Mas enfim, outra hora vocês podem ter uma vez. Fiz no Angelone a venda dos DVDs que a gente conseguiu com a Univale a distribuição na época. Só uma pessoa, uma senhora, veio para mim, bateu nas costas e disse assim, ó, só que ela não tinha visto filme, ela só tinha ouvido falar. Aí é que tá a coisa também. Quando você for fazer uma coisa de lajes, faça umas coisas assim que não tem essas coisas tão assim de morte, coisas, que são umas coisas mais bonitas, mostrar a paisagem. Então, a senhora viu o filme? Não, eu não assisti ainda, mas já me falaram. Não, então você assista o filme primeiro para entender o contexto do porquê que aquilo acontece e depois daí a gente pode conversar melhor sobre outras situações. Império para a República, os liberais, né? Maçonaria e tudo mais. Estou trabalhando nesse ambiente de separação. Então eu vi vários recortes de jornais em que estavam evidenciadas essas questões de brigas por terra, questão judicial, famílias.